E aí, gente, tudo bem com vocês? Que bom ter a presença de vocês aqui comigo. Mais um vídeo. Eu quero compartilhar a palavra de Deus ao teu coração. Eu tenho certeza que você tem um sonho. Não sei se de repente você está progredindo para realizar esse sonho, ou se talvez por alguma razão você desistiu, até mesmo engavetou aquele sonho e acredita que aquilo não é mais para você. Mas deixa eu falar algo para você muito importante. Entre a promessa e a realização existe o processo. E é realmente no processo que muitas pessoas desfalecem e desanimam. Às vezes a gente tem aquela sensação, quando você ouve alguém contar a sua história de vida, aquela superação, não parece que as coisas para as pessoas é um pouco mais fácil? Você começa a olhar a pessoa dizendo, não, porque eu conquistei isso, olha, eu não tinha aquilo e Deus me abençoou, hoje eu estou numa condição melhor. E você começa a olhar o início e o fim, mas você não para perceber que houve um processo. E muitas vezes o processo não foi algo de um dia, uma semana, um mês, não. Muitas vezes o processo levou anos. E é sobre isso que eu quero falar com você. Então fique comigo, você que já gostou da ideia aqui desse vídeo, já deu o seu like, compartilha, porque eu sei que essa palavra de Deus vai tocar o teu coração. Você que ainda não se inscreveu, já se inscreva, é só clicar no botão inscrever, faça isso, isso me ajuda bastante. Olha, tem um texto que eu acredito que você já ouviu falar. Quando a gente fala de sonhos, de realização, muitas pessoas já falam sobre José. Lembra o José do Egito, filho de Jacó? Veja só. A palavra do Senhor nos fala que José teve um sonho. E quando ele teve esse sonho, a partir do momento que ele começou a compartilhar o sonho dele com as pessoas que ele amava, as pessoas que ele confiava, a primeira coisa que aconteceu foi a rejeição. E depois, os seus próprios irmãos tentou matá-lo. Mas veja só, tem um texto que eu quero ler com vocês que já é praticamente quase o final dessa história de sucesso de José, que está lá em Gênesis, capítulo 41, eu quero ler o verso 39, verso 40 e o verso 41. Olha o que diz. Então o faraó disse a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você será encarregado da minha casa e todo o meu povo acatará as suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. O faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Uau, gente, nós estamos falando aqui, não é de um estado pequeno, de uma cidade pequena, não. Nós estamos falando aqui da maior potência que existia naquela época. E o que você precisa entender é que para chegar nesse momento, houve um processo. Eu sei que muitos aqui conhecem a história de José, mas o que eu quero falar para você nesse momento é, você teria a capacidade de permanecer fiel a Deus e acreditar na promessa que ele fez a você, mesmo diante das dificuldades? Nós temos aqui um relato, uma prova tão real do que Deus fez na vida de José. Gente, José foi jogado no poço pelos seus irmãos o vendeu como escravo. Na casa do seu senhor, ele não era um empregado, ele era um escravo ali na casa do seu senhor Potifar. A mulher de Potifar tentou se deitar com ele fugiu, ainda ele foi caluniado, e por conta disso ele foi preso. Mas mesmo assim, ele acreditava na promessa que Deus havia feito a ele. Ele tinha um sonho, ele era movido por esse sonho. Gente, a Bíblia fala que até mesmo dentro da prisão, o próprio carcereiro entregava as chaves para José, porque José era diferente. Ele não estava ali reclamando as pitangas, chorando, se lamentando, não. Ele sabia que tudo tinha um propósito de Deus. Ele sabia que aquele momento que ele estava enfrentando, por alguma razão, Deus queria ensinar algo a ele. E eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, mas entenda uma coisa, quando as coisas se tornarem difíceis, e elas vão se tornar, é uma preparação de Deus para te moldar e fazer com que quando você chegar naquele lugar que Ele prometeu, que você seja bênção,
Que aquilo que Ele prometeu para você não venha afastar você dele. Pessoal, às vezes nós não entendemos o processo. E o processo, por mais que seja, às vezes doloroso, entenda uma coisa, há um propósito de Deus. E esse propósito é curador. José, para chegar ao trono ali, de ser um governador da maior potência que existia naquela época, ele teve uma preparação. Nós não sabemos ao certo quantos anos que José ficou nessa preparação, mas o que nós acreditamos é que ele tinha em torno de 15 a 17 anos. Ele foi ao trono, ao governo do Egito, quando ele tinha 30 anos. Então vamos dizer em torno de 13, 15 anos, o processo da vida dele. E quantos de nós, às vezes por uma situação que acontece na semana, às vezes em um dia, muitas vezes nós desanimamos, chutamos o balde e falamos, esse negócio aqui não é para mim não, quer saber, esse sonho é impossível realizar. Gente, se Deus colocou no teu coração, Ele é poderoso para cumprir. Deus nunca vai mostrar algo para você que Ele não queira te dar. Deus nunca vai fazer isso. Imagina um pai levar o filho numa loja de brinquedo, mostrar para ele todos os brinquedos que tem ali, deixar ele testar os brinquedos, deixar ele pegar os brinquedos e depois olhar para ele e falar assim, o pai não vai te dar não. Você acha que Deus vai fazer isso com você? Se Deus colocou esse sonho no teu coração é porque Ele vai realizar, e é porque Ele quer realizar. Mas entenda uma coisa, você precisa passar pelo processo. O processo não é Deus te rejeitando e muito menos Deus te abandonando, não. O processo é a preparação. Então, se você hoje está enfrentando um processo, por mais difícil que seja esse momento, saiba de uma coisa, Deus está com você. Acredite nessa palavra. Passe pelo processo fiel a Deus. Não murmure, não critique. Procure entender o propósito de Deus nessa situação que você está vivendo. Procure entender o propósito de Deus dentro dessa área que você está passando. Porque eu sei que se Ele permitiu, é para o teu bem. E por mais que você não entenda agora, quando você chegar e conquistar aquilo que Ele prometeu para você, você vai entender que era necessário. Acredite nessa palavra. José, ele se tornou o governador do Egito porque ele passou por um processo. E naquele processo Deus tratou o coração dele. A ponto de quando os seus próprios irmãos vieram até ele, gente, ele tinha toda a razão do mundo para humilhar, até mesmo prender os seus irmãos. Falar para ele, olha, vocês fizeram isso comigo, eu vou deixar vocês sofrer agora. Mas não foi isso que ele fez. Sabe por que ele não fez isso? Porque ele foi tratado no processo. E é sobre isso que eu quero que você entenda. O processo ele vai te preparar para você realizar e conquistar. Que Deus te abençoe e guarde essa palavra. Lembre sempre, fique com Deus.